Olá, hoje estamos em mais uma sessão do Portal de Aromaterapia Brasileira, o Entrevista com Aromaterapeuta. Hoje é uma sessão especial, né, Rê? Bem especial, eu diria, né? Vamos dar tempo aqui para convidar essa pessoa e falar de aromaterapia brasileira e não falar dessa pessoa, né? Não tem Não como, tem né? como. Então, Não. nossa convidada de hoje é a Sâmia Maluf. Olá, Sâmia. Oi, Tudo bem, Sâmia. querida? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês Tudo, estão? Tudo certo. tudo Bom, como a gente ótimo. falou, um prazer imenso ter você aqui com a gente, né? Tá no Imagina, o prazer portal. é meu. Agradeço ter sido convidada. É Falar de uma honra. aromaterapia brasileira, né? E não falar de Samia Maluf, a gente não está falando de Não, aromaterapia brasileira. não tem como. É impossível. É impossível, né? Não. Como diz, eu não sei quem que fala, que antes eu era a mãe e o Fábio era o pai, agora eu sou a avó da aromaterapia. Ai, ai. Teve aqui o Maravilha. doutor Doutor Guilherme, né? Quando a Guilherme. gente conversou com ele falou assim: não, a Samia é minha mãe na aromaterapia. É, Ele é um querido, é um É, querido. ele falou ele é muito uma bem de pessoa você, especial. né? É uma Falou pessoa muito que eu bem aí do adoro começo. e ele é um querido de reconhecer, né? Bom, vamos pelo menos para a primeira pergunta básica, né? Como é que você começou na aromaterapia? Então, quando eu comecei, nem eu sabia que tinha esse nome, né? Porque meus pais são estrangeiros. E meu pai tinha um armário que ele guardava uns frascos cheirosos, né? Imagina que hoje ele é de 1903, então ele teria Nossa, 119 cento anos. e... Nossa, É, muito. E a minha mãe teria feito agora, 23 também, 99 anos. E naquela época não tinha medicamento, né? Então era muito chá, muito fitoterapia. A minha mãe do lado lituano tinha algumas coisas com ervas que se colocavam no álcool. Meu pai também tinha algumas coisas que ele trazia do Líbano, né? Porque ele era libanês e nasceu lá, minha mãe lituana. Então, isso era uma coisa normal, pincelar a garganta, batida, ou ter febre, fazer compressa. E eu acho que isso foi muito a minha história, né? E a minha mãe era muito linda e ela usava para estética muito da cozinha, as coisas, usar frutas, e isso sempre foi muito legal na minha família, porque são, assim, a minha bisavó veio também da Lituânia com aquele lencinho amarrado, então eu falo que aquelas roupas coloridas, que quando eu lembro da minha bisavó, eu lembro das mulheres colhendo pétalas de rosa, né, na Turquia. E eu acho que isso fez parte. Aí eu fui buscar muito entender o que eu estava fazendo aqui, porque eu achava muito, né, que eu nasci e vou morrer e vou ficar assim desde muito menina. E eu sempre fui muito ligada à área da saúde. Eu queria tratar das pessoas, e o que acontece é que eu fui buscar na macrobiótica, que foi uma das primeiras coisas que eu entendi, né, pela medicina tradicional chinesa, a alimentação, que eu acredito que ainda hoje é a primeira medicação, né, que a gente deve com usar, certeza. e fui buscar na antroposofia também, né, como do leste europeu, então, assim, Rússia, Alemanha, sempre teve meio por perto. E a escola de antroposofia era muito presente para mim, Rudolf Steiner. E Rudolf Steiner começa a falar muito de alguns óleos essenciais, e principalmente da lavanda. E aí eu comecei a ler e comecei a introduzir, porque como modelo eu viajava muito. Depois eu casei, comecei a ir para vários locais, né? E comecei a ver essa coisa da aromaterapia. Então eu ia para o Japão, ia para Phuket, para Bali, depois para a Europa, porque meu marido representava empresas tanto do Japão quanto da China e também da Europa. E na Europa você tem essa coisa que hoje o bio é muito falado, mas já existia naquela época. E eu sempre indo, como meu pai falava francês, então eu tinha uma certa fluência em leitura e fala. E na França, exatamente na Praça Saint-Michel, tem umas livrarias médicas, e naquela época já tinha muito livro de fitoterapia e de óleos essenciais, né? Porque a história já conta a aromaterapia tendo nascido lá, Ah, o independente, berço, né? é o berço.
E independente do que a gente lia, como beleza natural, eu como modelo, tinha vários livros de fitoterapia, de beleza natural, e era uma coisa que nos Estados Unidos também estava começando essas lojas mais vegetarianas, mas não se falava vegano na época, e eu sempre me alimentando lá. Eu ainda fumava, para vocês terem ideia, né? Querendo buscar saúde, mas eu fumava cigarro natural, que era feito de flores, né? Olha só! E naquela época ainda se fumava dentro de avião. Gente, era muito doido isso, né? Uhum. E aí chegou uma hora que não, eu fui maratonista também, eu corri, fazia muito esporte, eu era muito esportista, porque eu representava uma linha de modelo mais fortinha, tanto que eu só estourei aqui no Brasil de sucesso quando a Margot Hemingway estourou lá, porque a gente tem sobrancelha grossa, infelizmente. E na época era só Twig, uma modelo inglesa com sobrancelha muito fininha. Fininha, E eu tinha essa história, né, de me cuidar, de me tratar com coisas naturais. E a aromaterapia começou a entrar, essa coisa do aroma. E minha mãe falava, que engraçado, Samia, porque você sempre teve uma coisa com cheiros, né? E ela falava, mas que desde muito pequenininha. Então, a aromaterapia ela foi entrando muito devagar, só que eu sou muito chata, eu sou virginiana, então aquela coisa assim, né? Com ascendente em Áries, que é aquela força, né? E Lua em Capricórnio. Então, eu sou a chata e eu quero ir atrás do porquê, tudo. Mas isso de ola parábola de dita erudita, porque eu fui fazer radiestesia, então tinha uma curiosidade latente, por que eu estava aqui, como é que a gente podia viver bem, né? Eu peguei o resto dos hippies, então tinha aquela coisa do cheiro do patchouli, que quem fumava maconha usava o perfume de patchouli. É disfarçado. E aí eu estourei, logo que eu me casei, eu estourei uma panela de pressão daqui Nossa. até o meu colo. E naquela época já tinha história, né, do René Maurice ter queimado. E aí eu queimei muito, foi feio, mas consegui usar um pouco do óleo. A segunda vez, depois de 15 anos, eu já tinha montado aqui a Baissâmia. Isso faz 21 anos, porque a minha filha está com 37, na época ela tinha 15, então faz 32 anos. E queimei de novo o rosto com panela de pressão, a mão, e essa vez eu não tive nada, não levantou bolha, nada, por causa do óleo de lavanda mesmo, né? Então, a aromaterapia, quando eu montei a empresa aqui, ela era parte da minha vida. Então, não foi... Eu só não fui empresária, porque eu montei de coração. E aí, quando eu ia nas farmácias falar... vocês conhecem a aromaterapia nas farmácias de manipulação? As pessoas olhavam para mim e falavam, aroma, o quê? E todo farmacêutico tem, né, na faculdade, farmacognosia, farmacocinética, farmacodinâmica, que é o que a droga faz no corpo, o corpo faz com a droga. E aí eu falei, vou para estética. Então, eu comecei aqui no Brasil vendendo para pessoas profissionais ligados à estética, mas eu tive que montar toda uma forma que eu nunca imaginei de marketing, que era montar curso para o público final conhecer e para o profissional montar uma aula de curso para profissional mesmo, em várias áreas, massoterapia, podologia, tricologia. E aí eu comecei a estudar em todas as áreas, tanto que eu tenho um curso hoje que tem 33 módulos falando de todas as áreas aonde eu fui buscar esse conhecimento. E aí surgiu a Baissâmia, por uma necessidade de venda surgiram os cursos, e aí eu fui me encantando em ser professora. E fui conhecendo alunos maravilhosos, cada um na sua especialidade. Um deles é o Guilherme, que já veio aí, mas assim, pessoas de estética, do Ayurveda, tudo. E que eu, depois de escrever tudo isso,
pedir a essas pessoas para fazerem a gravação, sendo especialistas, né? Sim. Então, assim, falar de aromaterapia, para mim, é falar quase que da minha vida. Da sua vida, né? Com certeza. Com certeza, né? A sua vida e a aromaterapia são entrelaçadas, né? Completamente. Não, eu fiz muitas coisas antes. Eu fui atriz, eu fui modelo durante muitos anos. Como psicóloga, trabalhei na área de droga dependência, parece tanto, né? 64 anos, mas eu já fiz tanta coisa. Faz bastante coisa. Eu falo que eu tive uma história muito rica de vida, graças a Sim. Deus. A gente gosta de trazer aqui os aromaterapeutas para falar, exatamente para ver todo esse caminho que percorreram, né? Que às vezes vê lá no final, né? A Sâmia, dona da Baissâmia. Não, tem toda uma história por trás, né? Não é o simplesmente, né, chegar... E na época que eu comecei, não tinha nem notificação. Quando eu estava entrando, é que a Anvisa começou a pedir notificação como cosmético, e aí a gente teve que correr atrás. Graças a Deus, eu falo que Deus me colocou a Regina da Lipson como terceirista, que me apresentou o Brandão, que tinha um escritório que fazia toda a parte de legislação, de abrir a empresa Anvisa, Covisa, porque as pessoas não têm a menor noção. Inclusive, eu não tinha essa noção. Sim. O quanto uma empresa, para trabalhar na área da saúde, mesmo que com cosmético é grau 1, é nada para nada, porque o que a gente vende como óleo essencial na legislação de cosmético é nada para nada, você não pode falar nada, por isso que o meu site não pode ter nada escrito, porque não é legislado. E hoje, tendo essa possibilidade de registrar no MAPA, que é o Ministério de Abastecimento, Pecuária e Agropecuária, acho que eu falei errado, mas é MAPA, né? MAPA, para as pessoas que falam, pode tomar óleo essencial. Não, óleo essencial aqui no Brasil é legislado só como flavorizante. Flavorizante é para dar aroma, dar sabor. Aroma, né? Mas foi assim que eu comecei na aromaterapia, alguns anos atrás. Apaixonada, e eu acho que é isso que eu quero passar, sempre. É uma bela história, uma linda caminhada. Com certeza. Com vocês agora aqui. Nossa, uma honra, né? Nossa, nem me fale. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito, muito grata mesmo. Sâmia, uma outra questão que a gente gostaria de saber de você é como que você vê a aromaterapia, fazendo essa comparação, né, de como você começou lá atrás, como ela está hoje e o que você imagina dela para o futuro. Eu vou começar te respondendo da seguinte forma. De um lado, muito feliz, né? Porque assim como eu comecei muitos anos atrás, 23 anos, algumas pessoas também estavam começando nessa época, né, como a Sandra Spiri, como o Fernando Amaral, o Laszlo, a Vichua da Terra Flor depois. Eu vejo com muita riqueza, e a Maíra, que eu não posso deixar de falar, né, que foi uma menina que estudou e hoje ela acredito que ainda seja a presidente da... Ela é a presidente da... Isso, e ela faz um trabalho muito grande, porque antigamente a gente só tinha as instituições fora, a IFA, a NARRA, né? Então a gente só buscava lá, apesar que ela faz um trabalho maravilhoso, mas é muito difícil. Mas a aromaterapia, eu acho que ela veio muito primeiro da escola francesa, por mim e pelo Laszlo. O Laszlo falava mais da forma de ingestão, ele seguia muito a aromatologia e eu seguia muito a escola inglesa, né? Até porque a gente não tem nenhuma legislação. Quando as alunas falam, podia colocar um QR Code no rótulo para dar mais informações, a gente não pode, né? E se tem alguns sites ainda que colocam algumas coisas, se a Anvisa pegar, como eles chegaram comigo, imprimir o meu site inteiro, que eu tinha um monte de informações, e não pode colocar, então a gente teve que fazer um trabalho, imagina, batendo de porta em porta, meninas, porque era uma caixinha embaixo do braço, e batia de porta em porta. Eu pedia para ir num cabeleireiro fazer uma palestra para as clientes, depois eu ia bater
porta no Senac e fala, olha, existem óleos para podologia, existem óleos para estética, existem óleos para massoterapia, existem óleos na área holística. Então, assim, aonde vocês imaginam que poderia entrar como técnica, que na época era chamada alternativa, e eu nunca consegui chamar de alternativa, porque eu sempre vi como complemento, né? Principalmente vindo da área da saúde, você sabe de interações medicamentosas, né? Porque todos os medicamentos e alimentos e bebidas, eles vão reagir nas CIPs, e a gente sabe que tudo que a gente ingere, no caso dos óleos, tem uma interação, às vezes, nos mesmos sítios-alvos. Então, eu segui muito mais a escola inglesa, que é a parte inalatória e parte tópica, que foi o que Marguerite Morri levou depois para a Inglaterra. E aí, na Alemanha, tem outras escolas. No Japão, uma das melhores escolas que eu já vi no mundo, eu tive a oportunidade de ir para lá e ter tradutores, né? Legal. Eu trabalhava com maquinário teste, a gente ia para lá e tinha sempre algum tradutor japonês que falava português. Então, eu podia ter essa grande chance. Então, Deus me presenteou com um monte de coisa. O que eu vejo é que a gente evoluiu muito com pessoas. Existem pessoas que conhecem muito dos óleos essenciais aqui no Brasil, mas o que eu falei, eu e essas pessoas criamos uma onda, né? Com ética, com honestidade, tendo cuidado. Do lado, existe um fomento de pessoas indo atrás. Por exemplo, eu fiz uma consultoria de 2 anos com um grupo que está indo dentro da Mata Atlântica, não na Amazônia, mas da Mata Atlântica, descobrindo plantas aromáticas que a gente não sabe nem o que elas têm. E fazendo cromatografia para entender e depois buscando o que elas podem ter com aqueles ativos e aonde você pode usar, e a gente indo atrás de pesquisa. Então, eu acho que a aromaterapia no Brasil, a gente vai ter uma aromaterapia brasileira, mas eu acho que ainda está muito longe. Depois a gente pode até comentar um pouquinho disso. A gente tem um grupo forte, que nós somos concorrentes, mas somos muito amigos. Sim. E a gente está muito junto sempre, né? Então, a gente começou, né, Rê, com esse nome, aromaterapia, aromatologia brasileira, depois de uma live o ano passado do Ian, que estava você, estava o Fábio, e que eles falaram que é a aromaterapia brasileira. Aquele nome ficou na minha cabeça. Quando surgiu a ideia do portal, eu falei, Rê, tem que ser aromaterapia brasileira, porque aquilo me inspirou no começo, né? Eu falei assim, olha, tem uma aromaterapia brasileira ali, Tô né? arrepiada de você falar isso. Mas é meio que despertou, né, Gê? Aquela coisa de, gente, a gente tem uma aromaterapia brasileira, vamos focar nisso. Fábio, tem a Sâmia, tem a Carla, tem a Sandra, então a Carla Vescov. E aí o engraçado é que esse grupo, né? Cada um tem uma visão, e outro dia, né? A gente conversando, eu falei, o meu grande sonho, eu joguei aí, né? Seria ter um curso com todos nós, cada um com a sua visão. Já é meu sonho também. Né? Porque eu acredito assim, cada um tem a sua espinha dorsal e a sua verdade, e a sua forma de estudar e de interpretar. O básico da aromaterapia, ele não vai mudar. Mas eu acho o Brasil tão rico, tão rico. O Ian é uma pessoa encantadora, com conhecimento maravilhoso. O Guilherme, dentro da psicofarmacologia, não existe quem saiba mais do que ele no mundo. No mundo. E isso é uma coisa que eu falo sempre para ele, Guilherme, eu como psicóloga, ele como estudioso, né, de psicofarmacologia e de psicobiologia, então a minha ligação com ele é muito grande. A Visha com a visão dela, o Lázaro com a visão dele, a Maíra, e eu acho que nós brasileiros, a gente tira sangue de pedra, gente. É verdade. E eu digo o seguinte, nós hoje não tem forma de não nos reconhecerem como
um braço da aromaterapia mundial como uma grande equipe. Sim. Todos nós que fizemos esse movimento, eu acho que a gente está muito além do que muita gente estuda fora. E olha, eu estudei muito fora, mas eu vou te dizer, tem gente boa como eu, sou melhor numa determinada área, o Guilherme, mas quando a gente junta, nós brasileiros somos danados, viu, gente? A gente tem avidez de estudar, avidez. Bom, Samia, falando aí que a gente falou bastante do aromaterapeuta, da aromaterapia, o que você vê como conhecimento importante para um aromaterapeuta? O que ele precisa saber? Você já falou um pouquinho aí, né? Mas para eu estar ali atendendo, o que você vê de importante eu saber, assim? Então, eu vejo as pessoas ávidas por estudarem óleo essencial, né? Ok, a gente precisa ter noção da história, características da planta, a parte de botânica, e depois você entender a química para poder depois entender farmacognosia, farmacocinética, farmacodinâmica, ter a dosagem muito clara e precauções. Isso é um básico que não pode deixar de existir, e mesmo que a pessoa atenda energeticamente, que ela use esse viés energético, a gente não pode esquecer que óleo essencial, ele trabalha num tripé, tá? Na informação pessoal do próprio interagente, o que ele sente com o aroma, a parte vibracional e energética, porque todo átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, doam ânions, captam ânions, né? Então tem todo um aspecto vibracional que o Penuel e o Franchon falam muito, né, com um monte de teste, mas a gente não pode esquecer que um tripé é o químico e ações farmacológicas. Então, quando as pessoas falam de toxicidade, todos os óleos são tóxicos. Sim. Por isso é que eles agem, né? Por isso é que eles vão agir num determinado sítio-alvo, ou neurologicamente, ou dermatologicamente, e o óleo essencial ele age em diversas áreas. O que para mim está sendo muito complicado e que as pessoas não entendem são duas coisas. Primeiro, as pessoas devem entender dos 13, 14 sistemas que a gente tem: sistema respiratório, sistema tegumentar, sistema esquelético, geniturinário, porque as pessoas estão usando prescrever óleo, mas elas trabalham com a queixa do interagente, e a queixa é aquilo que eu falei, você se trabalhar só com a queixa, a pessoa vem com essa queixa, eu dou esse óleo, você continua trabalhando dentro da visão da alopatia, não da aromaterapia. A aromaterapia francesa, ela trabalha muito dessa forma, ela trabalha com micro-organismos, ela trabalha de modo muito microbiológico, e por ela estar mais na área médica e tem gestão, eles estudam muito mais lá os sistemas, tanto que quem dá esses cursos são farmacêuticos ou médicos. E na França você pode prescrever. Mas você vai usar óleo por 10 dias, 15 dias. O que eu estou vendo hoje é acharem que pode usar óleo essencial todos os dias sem um período, uma pausa terapêutica, e não se importando em falar do estilo de vida da pessoa, entender que interagente ele tem que mudar o estilo de vida, porque senão você está reforçando um sintoma e você está dando só um óleo essencial. E eu não vejo esta preocupação. Tanto que, para ter o meu curso certificado internacionalmente, eu tenho todos os sistemas. E a gente fala dos sistemas, existem essas patologias e esses óleos que podem ajudar por causa desses ativos químicos com as suas ações. Mas eu não estou vendo pessoas sabendo fazer prescrição. Tá? Então, prescrição no sentido só supressão de sintomas. Eu acho que um aromaterapeuta ele tem que estudar muito sistemas, fisiologia, ele tem que tentar entender um pouco disso para fazer uma boa anamnese, ter uma boa observação, porque existe toda uma forma paraverbal que você entende daquele interagente que ele não está trazendo, ele traz uma dor de cabeça, mas às vezes essa dor de cabeça é por um problema digestivo, né? Então, quando você vê a parte de alimentação dele, ou inchaço nas pernas, ou dores,
que você vê que tudo começa na cabeça, mas que o físico é que está clamando. Então, você precisa poder entender esses aspectos psicossomáticos, esses aspectos que hoje o mundo está clamando por isso, porque as pessoas estão muito doentes na parte emocional e neurológica. Você entender o ser humano, depois entender os óleos essenciais e saber como você vai usar pelas ações. Pode usar. A verdadeira forma integrativa de se trabalhar, né? Isso que era uma terapia integrativa, né? Tem que estudar óleo vegetal também. Porque o óleo vegetal, ele tem o grau de penetração ou absorção. Então, se você quer trabalhar com uma prescrição para entrar na irrigação sanguínea, você tem que usar um gergelim ou semente de uva, que é uma densidade muito pequena. Que a gente estudou que para permear tem que ser abaixo de 500 Daltons, e é o que na área farmacológica eles usam para os PETs. Então, todo trabalho tem que ser uma dosagem abaixo de 500 Daltons, tá? E óleo essencial, alguns ativos têm 0,100, 0,200, e óleo vegetal 0,280. Então, todos que têm essa noção abaixo, eles são ótimos, mas a gente tem que saber se eu quero tratar extrato córneo e epiderme, ou a derme, ou fazer irrigação sanguínea. E as pessoas também não entendem muito disso, por isso é que eu ponho muita coisa do óleo vegetal. É muito importante, né? E é uma riqueza, né? É uma riqueza que o Brasil também tem nessa área, né? É uma riqueza de óleos. Nossa, óleos maravilhosos que eu ainda estou estudando, por isso é que eu não pus para Caxi, mas outros maravilhosos. Quais os caminhos que você faz para estudar, né? Porque eu vejo que a gente seguindo nas redes, você está sempre publicando alguma coisa, livros novos que você pega. Então, como é que você é aromaterapeuta estudante? Tem uma ficha técnica que eu fiz há muitos anos atrás, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho memória visual, eu não tenho memória auditiva. Então, eu estudei muito em sala, né, na Europa, em outros locais, até no Japão, mas eu preciso sempre escrever. Até escrever, eu escrevo muito em caderno. Eu estudo, faço curso, ou eu sou rata de livros. E aí, quando eu pego um livro, eu quero entender o que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, eu estou com um livro agora de fisiologia de óleos com óleos essenciais, que eu estou ampliando mais ainda, vendo exatamente onde é a atuação. Aí eu vou com esses livros. Normalmente, esses livros, eles trazem, cada indicação, eles trazem, porque eles são da área médica, e eles trazem as pesquisas. E aí eu vou atrás da pesquisa e vou ler, tanto que eu tenho assinatura de um monte de local para poder abrir, né, pesquisas do PubMed ou da Cielo, tudo. Porque, assim, o que eu vejo, e também a evidência clínica, eu sempre falo para alunos que buscam conhecimento comigo, eu falo que conhecimento é poder, então você tem que estudar muito e tem que ser curiosa, não existem pessoas burras ou inteligentes, existem pessoas curiosas. E a curiosidade te leva a você ler, estudar, mas a pensar, que as pessoas não querem pensar mais hoje. E aí é aquela coisa, né? É evidência clínica, uso, estudo, fazer ficha de cada óleo e pensar. Tá, eu tenho um óleo de alecrim, como é que ele me serve, por exemplo, na estética capilar? Como é que ele me serve na estética facial? Como é que ele me serve estética corporal? E depois na área medicinal, o que ele faz com o órgão digestório? O que ele faz com o órgão, o sistema esquelético? O que ele faz com o sistema linfático? O que ele faz dentro da massoterapia né, e na área de psicofármacos? Mas eu acho que a aromaterapia eu estudo diariamente 4 horas por dia. Tem que estudar, né? Sem fim, né? Eu estudo sem fim, né? Estudo. Enquanto eu puder, eu quero dar aula e montar cursos. Eu e a Rê falamos que a gente, assim... E seguir vocês, meninas. Obrigada! Eu sou assinante. Eu sou estudante com vocês. Como eu falei, uma honra dobrada ainda ter a Sâmia como Nossa, mãe. Mas vocês
imaginam que vocês têm uma vivência diferente, um olhar diferente. Sim, Então, eu falo, cada pessoa, cada livro que sai aqui no Brasil também, eu compro, eu leio, porque são visões diferentes. Sim, e eu acho que o povo brasileiro, como eu falei para vocês, as pessoas são muito curiosas, vocês são minuciosas no que vocês estão fazendo. E eu só tenho a agradecer, porque vocês estão engrandecendo a aromaterapia, de verdade. Obrigada, Né? Porque, assim, eu sou virginiana, então eu tenho um senso de crítica muito grande comigo, em primeiro lugar, e depois com o outro. Mas, sem dúvida. E aí tem vocês para organizarem tudo. Estamos tentando, né? Porque a gente até brinca aqui que às vezes a gente começa a ler e assim, a gente diz que o portal, se não tivesse ninguém assinando, né? A gente já tinha aprendido, já tinha valido a pena. Porque tanto que a gente aprendeu. Não é? Que a gente cresceu esses meses. E é o que eu falo, quanto mais eu estudo para passar para as pessoas, quem está ganhando sou eu. Exatamente. Então eu brinco que eu agradeço a cada aluno que vem buscar um pouco de conhecimento comigo, porque ele me obriga a estudar e ser melhor do que eu era ontem. Né? E isso vocês devem ter ganho muito. Sim, muito, com certeza. Com certeza. É num nível, assim, forte, né? E aí... Eu já vi que vocês são exigentes também. Eu analisei bem o trabalho de vocês, é muito bom o trabalho de vocês. Que bom, ficamos muito felizes. Muito, eu também. Muito feliz. E você é uma expressão emocionada. Né? É isso aí. Mas assim, a gente quer agradecer, né? Já está aqui quase uma hora aqui falando, é muito bom, né? Porque a gente vai ouvir você falar, valendo. Vai, né? Vai, é muita história. E assim, a gente queria que você quisesse finalizar e falar um pouquinho, de repente, da Baissâmia, dos cursos do Instituto agora. Esse curso do Instituto, todos eles são olhados por mim diariamente. Eu respondo todas as dúvidas, porque eu acho assim, não adianta eu levar conhecimento e terem dúvidas e não terem aonde tirar, né? Que é um trabalho que vocês também estão começando a fazer. Né? E eu parabenizo muito esse trabalho de vocês. E agradeço muito a vocês, viu, menina? Eu falo pra caramba. Imagina! É um prazer enorme, sabe? Escutar, né? Quem já está há tempo aí trabalhando. E são histórias sempre muito legais, as suas, né? Muito maravilhosas, inspiradoras, né? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Sandra, por estar presente. Até mais. Tchau, tchau.